Olá, pessoal. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Rafael, eu sou médico e trabalho na parte de trauma numa clínica privada e estou fazendo minha segunda especialização na mestrado em estética, medicina estética e trabalhamos bastante tempo já com a parte de conscientização, educação, promoção da saúde, né? Então, eu gostaria de, antes de mais nada, parabenizar, né, a Lago Azul Distribuição e a parceria, né, com a Companhia de Saúde e por ter essa abertura, né, para a gente poder fazer esse trabalho bacana, né, de conscientização, de passar informação que gera saúde e previne muitos problemas de saúde, né? Então, vamos lá, pessoal. A palestra de hoje, ela está focada no tabagismo, né? Então, o tabagismo, né, o ato de fumar, o vício, né, do cigarro e a repercussão que tem tanto na saúde do pulmão quanto do coração, né? Então, vamos lá, pessoal. Vou passar aqui o slide. O computador está meio... Agora foi. Então, pessoal, aqui o objetivo da palestra é o quê? Criar conscientização, né? Então, assim, a gente entender onde estamos parados na gravidade que gera cada cigarro que a gente fuma. E o intuito, né, o objetivo é a prevenção. A gente conscientizar, ver o risco que tem, né? E gerar com isso uma consciência, né? De prevenir e cortar ou arrumar meios, né, para cortar o vício. Vamos lá, pessoal. Aqui, vou passar esse slide também, o sistema aqui, agora sim. Então vamos entender, pessoal, voltando aqui, o que é o tabagismo, né? Então, ele é a dependência da nicotina, que é a substância que está contida no cigarro que gera todo o ciclo do vício. Então, o que acontece? A pessoa fuma 5 a 10 segundos, essa substância já chegou no cérebro, né? Vai pelos brônquios, chega no alvéolo, ali tem um processo que é a hematose, que é a troca gasosa ali dos componentes que passa para o sangue, do sangue chega até o cérebro e ativa a descarga de dopamina, que é uma substância que dá prazer. Por isso que a gente tem picos de dopamina e esse ciclo, né, esse fechamento do vício. Então, pessoal, um outro ponto importante é a gente remarcar aqui a questão do fumo ativo e passivo, né? Então, é muito importante a gente saber as consequências que tem o fumo, né? Tanto para a pessoa proativo quanto passivo. Então, em números, para a gente ter uma ideia, 7 milhões, né, de mortes são causadas pelo cigarro de forma ativa e 1,3 milhão por passivo. Então, olha que gravidade, a pessoa que fuma e está dentro de casa e os familiares acabam pagando também o preço, né? Então, é complicado essa situação. A gente passando aqui, pessoal, vamos ter para ter uma ideia da gravidade do cigarro. Ele tem mais de 7 mil substâncias químicas, então é muita coisa. E os destaques estão para a nicotina, que eu já falei que é a substância que causa o vício, o monóxido de carbono, que ele vai se ligar na hemoglobina e vai causar um monte de problemas de falta de oxigenação, porque a hemoglobina é uma célula que carrega, né, o oxigênio. Então, esse espaço que o oxigênio ia ocupar, o monóxido de carbono toma espaço. Então, imagina essa repercussão em todo o corpo, não é só no pulmão, não. O pulmão, o coração, os membros, né? É, E fora isso, o alcatrão também, que é muito deletério, muito daninho, né, para o corpo, e os metais pesados, que acabam causando câncer. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, uma figura para ilustrar. Também outro ponto que é o vaping, né? O cigarro eletrônico, que a gente pensa que é inócuo, que não é prejudicial, né? Mas ele é complicado também, causa muitos problemas tanto no pulmão quanto no coração e ainda não tem totalmente descoberto, né, o que realmente pode causar. Então tem estudos, é recente, né? Só que já tem muitos números aí que indicam que não é seguro de forma alguma. E tem nicotina também, né?
então causa o vício. E aí toda a repercussão também de problemas pulmonares e cardíacos. Ó, aqui, para a gente ter uma ideia, pessoal, do cigarro eletrônico, né? Ele causa também inflamação do pulmão. E ele leva a uma síndrome, né? Que são as lesões causadas pelo cigarro. Então, esse tipo de fumo também causa esses tipos de lesões. E aí tem uma nomenclatura, né? Tem um nome que é EVALI, que é o dano, basicamente seria mais ou menos isso, o dano, lesão do pulmão por cigarro eletrônico e vaping, né? Então é complicado, não é seguro. E tá em alta entre os jovens, então é muito complicado se criar essa consciência que não é uma boa opção. Olha aqui as toxinas, que a gente pensa que ele causa combustão também, tem nicotina e tem toxinas também. Então a gente tem formaldeído, acroleína, substâncias que vão danar as células, vão causar danos, né, nas células no pulmão, nos alvéolos, né? Então, olha aqui o ciclo, pessoal, do tabaco, né? Ele entra pela via respiratória, ele chega no cérebro por corrente sanguínea, né? Ele está carreado ali pela hemoglobina. E no cérebro, ele vai causar num local do sistema límbico, né? Núcleo accumbens, são partes do cérebro lá. Vai ter a descarga desse neurotransmissor, dopamina. O que que ele é? Um neurotransmissor é uma substância que dá prazer, que é o que prende a gente no vício, né? Então vai gerar todo o efeito sistêmico de bem-estar, relaxamento, aumento do foco, né? Pela descarga de dopamina. Então, fazendo uma ressalva aqui, pessoal, da dopamina, um ponto interessante é que esse mesmo circuito do prazer acontece no jogo também. Então, a gente pensa assim, por exemplo, para ilustrar e a gente entender por que que a dopamina causa vício, né? Por que que causa o vício? Porque, por exemplo, num jogo, a pessoa ganha uma vez, ela tem a descarga de dopamina. E aí aquilo prende a pessoa. Então ela pensa assim que ela continua perdendo, ganhou uma vez só, e aquilo, pela descarga de dopamina, ela fica buscando mais. Então esse é mais ou menos a lógica do vício. Quando a pessoa fuma um cigarro, ele tem 5 a 10 segundos, já tem toda essa descarga de dopamina. E aí, logo, umas 4 horas já vem a abstinência, fuma de novo, fuma, vai repetindo esse ciclo de vício, né? Então, a mesma química acontece com o jogo, com várias coisas que tem a descarga de dopamina. Então, vamos ver aqui, pessoal, impacto no sistema respiratório. Inflamação nos brônquios, por causa de tanta química, imagina. Se tem 7.000 substâncias químicas, dessas 7.000, 70 são, a gente chama de carcinogênico. O que que é? Causam câncer, né? Então, obviamente, vai causar dano, irritação nos brônquios e vai inflamar, né? E aí, produção do muco também, catarro, né? Secreção. Então, a gente tem aqui uma doença muito comum, que a principal causa é o cigarro, que é a EPOC, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é causada também por algumas substâncias tóxicas para o cigarro, né? Mas sua grande maioria, né, talvez a poluição, fumaça, né, nas grandes metrópoles também contribui. Mas o fator preponderante aqui principal é o cigarro. E dentro da EPOC, a gente tem duas coisas, né? Foi mencionado anteriormente, a bronquite e o enfisema. Então, a bronquite, como que a gente entende? É um quadro de tosse, né? Secreção. Ele tem que durar 3 semanas, 3 meses, num período de 2 anos. Então, dentro de cada ano, 3 meses de duração, esses sintomas de tosse crônica, secreção exacerbada, né? 2 anos consecutivos. Aí a gente configura a bronquite crônica. E o enfisema, a gente vê também por os dois, né? Pelo EPOC, a gente diagnostica pela espirometria, que é um teste de capacidade pulmonar. Então, a gente tem alguns índices ali, que é o volume expiratório no primeiro segundo, né? Capacidade vital forçada. Basicamente, a pessoa vai assoprar num aparelhinho,
e vai ver se tem um índice ali que vai dar menos que 0,7, já entra como, como EPOC. Então, dentro da EPOC, a gente tem efizema, que é um dano estrutural no alvéolo, né, na parede do alvéolo, e a bronquite crônica. São esses dois. Então, o enfisema, ele é mais sério por quê? Porque ele dana a parede do alvéolo. Então, você vai ter uma hiperinsuflação no pulmão, você vai ter uma menor capacidade de hematose, de troca. Quando a gente fala hematose, é uma troca de oxigênio, né? Então, isso acontece tudo no alvéolo, que é como se fosse um saquinho. Depois passa pelo bronco, vai ramificando como se fosse uma árvore. Chega no final, é como se fosse um saquinho assim, e ali ele acontece a troca gasosa. O cigarro ele vai danando essas paredes, tá? Ele vai danificando as paredes do alvéolo, desse saquinho aí de ar, para a gente entender. Então você vai ter menos troca. E é um problema que ele é irreversível. Então, se a pessoa danificou, vamos supor, 20%, ela começou a tratar, ela consegue estabilizar, mas ela não reduz, né? Então, é complicado, a gente tem que ter essa consciência. E o fator, o mais grave aqui, que é o câncer, né? O câncer de pulmão. Porque, como eu mencionei, né? 70 substâncias químicas cancerígenas, digo, dentro do cigarro. Então, 70 cádmio, um monte de vários metais pesados, né? Que mencionou, arsênico, e aí todo esses químicos na corrente sanguínea, ele vai causar mutação no DNA, né, na parede dos alvéolos, nas células do pulmão, né? Então, as próximas células vão começar a se replicar, é isso que é o câncer, né? De forma desordenada. Isso, e de forma acelerada também. O câncer tem essa característica. É uma célula que ele reproduz mais rápido e ele demora mais para morrer do que uma célula comum. Então, imagina o dano que não causa, né? Por isso que um câncer, para levar uma metástase, não custa muito, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Basicamente, aqui a gente tem que ter o quê? Espirometria, a gente tem exames, né, de raio-x, uma placa de tórax para ver como é que está o pulmão, se ele está hiperinsuflado, se ele aumentou de volume, né? É, tomografia também a gente pode fazer, lançar a mão, para analisar todas essas questões do pulmão, né? Da integridade do pulmão. Então, pessoal, vamos passar aqui. A gente vê aqui ó, uma ilustração do pulmão saudável e um pulmão de fumante. Olha que interessante aqui. Pulmão normal, olha a cor, a coloração, né? Uma ilustração, mas basicamente acontece isso mesmo. Você, em estudos de anatomia patológica, a pessoa passa a mão assim no pulmão e passa como se fosse uma lâmina, assim, fica um traço assim, acinzentado, como se fosse uma espécie de lodo, sabe? E isso é causado pela fumaça, né, do cigarro. Então você tem dano estrutural na capacidade de distensão do pulmão. Ele vai ficando rígido, perde a elasticidade, porque ele é como se fosse um. Como não? Ele distende, né? Ele faz um movimento mais ou menos de distensão e volta para a conformação dele. Então, a perda dessa elasticidade é muito complicado, que é o que dá o mencionado, como mencionei no enfisema, né? Então, aqui, pessoal, ó, olha que interessante. O cigarro, ele está diretamente associado, um fator preponderante aí, e a gente chama assim fator de risco que pode ser evitável. Ele é o principal que causa problemas tanto cardíacos quanto pulmonares, que é reversível, ou seja, a pessoa, se ela parar, ela reduz drasticamente. É uma coisa impressionante como o corpo consegue reverter e se limpar, né, de todas as toxinas quando a pessoa para de fumar, passa pelo processo, né? Então aqui, olha que interessante, o aumento da pressão arterial. O que que isso significa, pessoal? Quando a pessoa fuma, ela tem a descarga, tem a nicotina ali, ela vai pelos brônquios, chega como se fosse a árvore, lá no alvéolo, ali ele faz a troca, né, que é a chamada hematose. Aquela substância vai para a corrente sanguínea carregada pela hemoglobina, chega na glândula adrenal, né, ali que está.
localizada aqui nas adrenais, né? E ali, porque a gente tem as suprarrenais, né? Que a gente, aqui em cima basicamente em cima do rim, né? Então, o que acontece? Vai ter uma descarga de catecolamina. E aí, essas catecolaminas, o que a gente tem? A adrenalina. A adrenalina, o que que ela faz? A gente conhece um pouco, né? O que que faz? Ela aumenta a frequência cardíaca e causa vasoconstrição. Então, olhando o espectro de um circulatório, você está aumentando a frequência do coração e você está diminuindo a luz do vaso, né? Então, vai passar o que? Vai passar menos sangue. Então, esse é um fator que contribui para complicações cardíacas. Com isso, o que eu mencionei na redução do oxigênio, por quê? Um dos fatores que tem no cigarro é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é 200 vezes mais, tem mais afinidade pela hemoglobina, que é essa célula que carrega oxigênio, ela tem 200 vezes mais afinidade, ela conecta mais rápido ali e prende mais, para a gente entender, do que o oxigênio. Então, esse mesmo espaço que seria, né, para o oxigênio estar ali conectado, é o monóxido de carbono, da fumaça, né, que está ali, ocupando espaço. Logo, o corpo todo vai ter uma diminuição do oxigênio. É um quadro que a gente chama de hipóxia, né? Baixa oxigenação em todo o corpo. Então, envelhecimento precoce, problemas vasculares, né? Problema no coração, problema no pulmão, problema periférico nos membros também, nas mãos, nos pés, na perna, porque vai causando essa hipóxia, essa falta de oxigênio. Junto com isso, dentro da luz do vaso, como se fosse um cano, né? A gente tem um dano endotelial. O que que é isso daqui? É um dano na superfície do vaso ali, né? Na parte de dentro do vaso. E aí o que acontece? Você danificando aquilo, você tem o que a gente chama de um processo de procoagulação. O que que é isso? É uma agregação exacerbada de plaquetas, de placas de gordura. Tudo isso daí vai sendo depositado na luz do vaso. Então a gente pensa assim numa mangueira. Está aqui. Aí a parede dela, que a gente chama de luz, vai sendo ocupada, né, por essas placas de ateroma. O que que acontece com o fluxo sanguíneo que teria que passar? Ele diminui. Então, é um combo isso aqui, ó. A gente aumenta a pressão arterial, o coração funciona mais rápido, ele tem que ter mais energia. Só que se ele aumenta mais rápido e tem que ter mais energia, você tem a luz do vaso comprometida. Chega menos sangue. Olha o problema como é que vai acentuando. E esse mesmo sangue que chega, ele está chegando com menos oxigênio. Entendeu? Então, assim, ele chega com menos oxigênio. Esse agrupamento desses fatores faz o quê? Menor aporte de sangue, de oxigenação para o coração. Aí ele vai entrando em colapso, né? É o que a gente conhece pelo infarto, né? O infarto do miocárdio, que nada mais é do que morte de tecido do coração. Falta sangue ali, o tecido começa a morrer. Então, é isso que acontece pelo cigarro, né? Então a gente tem aqui a lista. Olha só, a mecânica, o mecanismo é o mesmo, né? Muda a localização. Então a gente tem no coração o IAM, que é o infarto agudo do miocárdio, né? Que é a morte do tecido cardíaco, o que é o infarto, né? O AVC, que é o derrame cerebral, a lógica é a mesma, só que aí no cérebro você tem bloqueio arterial, chega menos sangue no cérebro, ele morre do mesmo jeito. Então, assim, é como a gente, inclusive na medicina, a gente comenta que usa o mesmo termo, é como se fosse um infarto no cérebro. O mesmo infarto que acontece no coração acontece no cérebro, porque está faltando irrigação, né? E, como eu mencionei, a mecânica é a mesma na periferia, né? Nas mãos, nos pés, nas pernas. Todo esse processo de vascular compromete também, logo o tecido, né? Às vezes tem pacientes mais graves, né, que chegam a ter amputação de perna, braço,
e devido a esses problemas de obstrução do vaso, né, e inflamação. Então é muito complicado, pessoal. Vamos aqui agora, para a gente entender um pouco, questão de números, olha como é alta a incidência, né, de câncer, de consumo do cigarro e todos os problemas, né? Olha aqui, 161 mil mortes, mais, né, quase 162 mil mortes por ano devido ao cigarro. Isso equivale a 443 por dia e representa 13% das mortes por ano por cigarro. Uma população do tamanho do Brasil, 13% é um problema de saúde pública, né? E olha um dado do HCOR, né, Hospital do Coração. 25% dos infartos estão associados ao tabagismo. Volto naquele fator, né? É um risco evitável. Se a pessoa se conscientizar, ela para, o corpo se regenera e o risco vai embaixo, né? Olha aqui, 3 vezes mais riscos cardiovascular comparado com quando a gente compara não fumante com fumante. Ou seja, fumou, 3 vezes mais chance de ter risco de infarto, problema de AVC, comprometimento vascular na periferia do corpo, né? Então é muito sério, pessoal, essa questão. Vamos lá, efeito sistêmico, né? O que eu falei. Se a gente pensar na parte compromete tudo. Então, na pele vai ter um envelhecimento precoce, que a gente vê, por exemplo, no caso, né, que eu estou acostumado a ver bastante essa parte de envelhecimento. Fatores que contribuem, né? O sol, poluição, o cigarro. Então, é um fator bem importante aqui na questão de envelhecimento. Você vê uma figura um rosto de uma pessoa que fuma e aqui não fuma, é muito mais oxidado, né? A gente fala assim, que é muito mais envelhecido. As marcas de expressão, o rosto é totalmente diferente de uma pessoa que não fuma com a mesma idade. Então, por quê? Porque você gera também muitos radicais livres que causam todo esse processo de envelhecimento. Outra coisa também é fertilidade, porque se você é o mesmo pensamento, se você tem problema vascular, se tem sangue, né, que não chega, tá comprometendo todo o sistema, vai comprometer produção de óvulos, espermatozoide, vai ter problemas de impotência também, né, sexual. Vai ter problemas de comprometimento do sistema imunológico, porque é tudo integrado. Quando a gente pensa assim, o efeito que acontece basicamente, o raciocínio, né, no coração, você vai ter repercussão no corpo todo, né? É lógico que a gravidade de você ter um problema cardíaco, pulmonar ou no cérebro, né, são órgãos que a gente chama de órgãos nobres, né? Então, a chance de uma complicação e até risco de vida exponencial, né? Mas a lógica é a mesma. É como se fosse um estado de deterioramento completo do corpo, né? Em todas as partes, ele vai causando dano ali. E, e, e todo esse comprometimento. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, olha esse dado aqui do tabagismo, né? Tabagismo ativo, que eu falei, né? Ele é responsável por 7 milhões, né, de mortes por ano. Só que o fumante passivo, né? Ele chega a 1,3 milhão. Então, olha só que trágico, né? A pessoa que fuma e acaba expondo toda a família, a gente tem aqui o risco de 20 a 30% de acidente vascular e cardíaco, né? E cerebral, 20 a 30%. E câncer também, a mesma proporção, 20 a 30% para o fumante passivo. Então, é sério. E impacto na criança, ele tem mais um estado maior de inflamação. Então, ele tem otite recorrente, tem déficit de atenção. Na gestante, baixo peso ao nascer, o bebê nasce abaixo, né, mais
um peso inferior, parto prematuro e morte súbita, né? Então, tudo isso porque toda a química ali as toxinas, está passando diretamente para o bebê, né? Então, o cordão umbilical ali abastece e passa todo substâncias cancerígenas, os metais pesados, tudo vai para o feto. Então, tem que ter essa conscientização que a gente acaba influenciando, né, e comprometendo a saúde, muitas vezes, das pessoas que a gente mais ama, né, e preza para estar junto, e o cigarro acaba sendo uma complicação aí, né? Aí, agora a gente vai entender aqui, pessoal, um pouco, qual que é o problema aqui da questão do vício, né? Por que que ele é tão difícil de parar, né? Então, pessoal, o, o vício, o, a dependência química e psicológica, né? Ela, por que que é tão difícil? Porque, como eu mencionei, né? A nicotina, ela é uma substância muito, como poderia dizer? É muito viciante, né? Então, ela dá esses picos de nicotina, pico de dopamina, e essa dopamina que dá esse prazer faz a pessoa repetir o ciclo. Então, fora essa questão química, a gente tem um fator psicológico. O que que é, pessoal? Esse fator psicológico é, é o hábito, né, basicamente. Então, a gente tem os gatilhos, que são situações, por exemplo, a pessoa está numa situação de estresse e ela costuma recorrer ao cigarro para ter o vício ali, né, para ter aquele bem-estar. Então, essa é uma questão do cigarro, né? Essa questão de repetir esse pico de dopamina, de prazer. E, como eu mencionei aqui, a parte psicológica é porque funciona como um gatilho. Então, a pessoa fuma, toma um café e fuma. Então, ele tem aquele ritual. Então, por isso que a gente tem que ter o quê? Uma abordagem química, né, medicamentosa, e uma parte psicológica, comportamental, porque é um hábito, né? É um padrão repetitivo, um movimento de levar o cigarro na boca, a situação, a rotina, né, de trabalho, do intervalo, aí fuma. Então, tudo isso está voltado a esses dois aspectos, basicamente. Basicamente, todo tipo de vício a gente tem que ter sempre essa mentalidade. É uma intervenção medicamentosa e comportamental. Então, é a medicina e a psicologia trabalhando junto, né? E aí, mais que nada na parte de abstinência, vai entrar essas duas abordagens. Por quê? O pico de abstinência são as primeiras 4 semanas, né? 2 a 4 semanas, que a gente tem mais irritação, a pessoa vai ter depressão, vai ter falta de sono, vai ter problema de concentração. Então, todas essas questões são muito mais fortes no começo, né? 2 a 4 semanas. Aí depois disso vai meio que entrando num platô, né? Numa estabilidade. Então, tem que ter suporte. Um fato interessante aqui, um número que eu queria trazer, é que 5% das pessoas não, que tentam parar de fumar, 100% das pessoas, né, que tentam parar de fumar, dessas, 5% consegue realmente parar. Imagina isso, de 100%, né, 95% não consegue, apenas 5% consegue ter esse sucesso e parar de fumar. Desses 5%, 65% recai. Então, assim, isso não é para um fator de desânimo, mas é assim, essa é uma estimativa de quem fez por conta, né? Por isso que tem que ter suporte médico e psicológico, né? Para ter esse apoio, né?
e várias outras campanhas, grupos de fumantes, né, que estão tentando deixar de parar. Então a gente tem toda essa circunstância social também que fortalece. Então a gente, como seres sociáveis, né, a gente tem esse fator. Tem que estar em participar desses grupos de apoio, participar de programas do SUS. Então, que dá todo esse suporte, tanto em todas as áreas, tanto a parte das medicações são provistas pelo SUS, quanto a parte de apoio psicológico, né? Um tratamento que a gente comenta que é um tratamento integrativo. Então, é isso aí, pessoal. A gente tem que ter suporte. Não adianta. Pode até acontecer, né? Mas a chance de recaída fazendo as coisas por conta não é o ideal, né? Vamos lá, pessoal, passando aqui. Os benefícios, olha isso que interessante, a linha do tempo. Benefícios quando a pessoa parou de fumar. 20 minutos que parou de fumar, do último cigarro, a pressão arterial já cai um pouco. Olha que interessante. Um ano, o risco de infarto já cai para metade, 50%. Em 10 anos, o risco de câncer reduz drasticamente. Em 15 anos, ele também baixa uns 50%. Então, é tremendo. O corpo, a possibilidade que o corpo tem de se regenerar e de chegar, com o passar do tempo, ele acaba entrando nesse estágio também de recomposição do corpo e de reconstrução, e ele se limpa e realmente tem como se fosse uma cura, né? Total ali. E a única coisa que fica é a questão do hábito, né? Porque o que acontece? A gente tem relatos também. A pessoa parou de fumar, passou os 15 anos, 20 anos, mas ela ainda tem a memória. E é impressionante isso, eu já escutei relatos assim, a pessoa tem 20 anos aí que parou de fumar e ela para pensar, mas ainda tem a vontade. Só que é uma coisa já que distanciou um pouco, né? É, e já se distanciou e a pessoa já consegue lidar, mas ele continua, ele ainda tem aquela lembrança, né? E aí pode ser até dizer que até uma certa vontade, né, ali. Só que não fuma, o corpo já está todo limpo, né? E geralmente mais ou menos um ano aí que a pessoa tem mais uma limpeza mais completa aí do corpo, mas mesmo assim é um fator psicológico, né? Não tem jeito. É a lembrança, o hábito, mas que ele foi quebrado para que a pessoa tenha essa lembrança aí. Tem que ter sempre essa questão do suporte também, né? Então, aqui a gente tem fatores para a gente parar de fumar. O que que é? Abordagem cognitivo-comportamental, né? Que eu já falei que é a parte de psicologia, que vai quebrar os hábitos, vai identificar os gatilhos, né? Que a gente conhece, que é o que leva ao vício, né? Então, é importantíssimo. E a reposição da nicotina. Aqui é um fator interessante, por quê? Porque a nicotina, a cascata, né? Ela vai fazer o quê? O que eu já expliquei, né? Que ela vai estimular a descarga de dopamina nos centros lá do cérebro, que é no sistema límbico, núcleo accumbens, que vai ser as partes do cérebro, né? Que vai liberar a dopamina, que vai dar o pico. Então, a reposição de nicotina, o que ela faz? A gente tem parte, adesivos, né, de nicotina, e tem também chicletes, né? E o que que acontece? Essa questão de você manter uma linha mais reta, assim, da dopamina, você vai tirar esse pico. Então, a gente entende, assim, que o vício, ele vem o quê? A mecânica do vício vem por causa desses picos de dopamina. Então, quando a gente cria essa estabilidade nela, e o corpo vai se limpando, a gente vai mudando o comportamento, a psicologia, o padrão, né, de hábito. Então, essa parte química aí, ela acaba dando mais.
mais estabilidade, a pessoa sofre menos, né? Tem menos sintomas de menos menos forte o síndrome de abstinência. Então é muito interessante. Diminui a recaída. E outra coisa aqui também, pessoal, a utilização de medicamentos. Que medicamentos que a gente tem? A gente tem, por exemplo, a bupropiona, que ela é um antidepressivo, né? Então, o que que ela faz? Ela impede, né? Ela impede a recaptação de dopamina e noradrenalina. Então, é como se um pouco mais complexo, né? Mas basicamente, ela favorece a maior estabilidade ali da pessoa e não vai ter esses picos, né, de dopamina. Então, a gente tem a bupropiona e a vareniclina também, que ela é uma substância também que ela atua, essa já é diferente, ela atua nos receptores nicotínicos. Então, ela também vai causando gerando essa estabilidade, né, do corpo, sem ter os picos de dopamina. Então, basicamente, essas duas mais conhecidas, né, as medicações para diminuir o síndrome de abstinência, melhorar, né? Outra coisa aqui, pessoal, a gente, os recursos, né? Onde a gente pode buscar ajuda. Então, a gente tem aqui as unidades de saúde, né? O SUS, ele dá todo o apoio psicológico, dá as medicações, tem a parte psicológica, tem todo o approach, né? Integrativo, que vai ajudar a pessoa a se libertar de vez do vício. Então, a gente tem que buscar ajuda. O grupo de apoio também, como eu mencionei, é muito importante, né? Porque as histórias que as pessoas contam, toda essa questão, ela vai fazer com que a gente tenha mais firmeza. Como se fosse, por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, quer fazer exercício. Quando ela vai, por exemplo, um exemplo, né? Vai para a academia e ela vê outra pessoa treinando ali, vê a constituição física, por exemplo, vê uma pessoa que está ali se esforçando tudo, a gente como ser sociável é como se fosse uma motivação. Então você tem mais força ali por ser, né? A gente seres que se conectam e tem esse vínculo social, a gente isso tem um peso enorme no processo de manutenção e seguir com um plano, né, de deixar o cigarro, né, esse protocolo. Olha aqui, pessoal, o papel da sociedade. Então, a gente tem aqui, pessoal, a família, né, o apoio da família nessas questões de ajuda, de dar todo o suporte também motivacional, as escolas com campanhas, os profissionais de saúde, né, que tem que ser uma abordagem integrativa. E as políticas, isso é interessante também, as políticas públicas. Então, a gente tem, por exemplo, desde os anos 2000, que foi proibido a propaganda de cigarro. Isso ajudou muitíssimo. Eu tenho aqui até uma cifra que o, dos anos 80, 35% da população era fumante. Com todo esse trabalho intensivo de planos políticos, né, as campanhas para reduzir o consumo do cigarro, caiu para 10%. Então, caiu consideravelmente o uso do cigarro, porque campanhas publicitárias foram cortadas, aquelas campanhas de propaganda da Marlboro, aquelas coisas que, né, hoje já não pode mais. Então, isso ajudou bastante. Imposto sobre o cigarro, isso é muito interessante. Eu, por exemplo, no meu caso, eu já morei um tempo no Japão e é interessante a gente saber disso, né? Que, por exemplo, os, im- os impostos em cima de cigarro são altíssimos. Então, é um produto caro. A pessoa vai... Tudo isso intencional para a pessoa fumar menos, né? Então, custos sobre produtos, né? Imposto sobre o cigarro
altos, tudo isso limita. Então, as campanhas, os grupos de apoio, né? As propagandas atrás do cigarro para conscientização, a mídia, né? Fazendo campanhas, divulgando no sentido dos efeitos deletérios do cigarro, tudo isso colabora, né? Para ter essa cifra, né? De fumantes, de ter essa queda, né? Então, nessa prevalência. Então, é muito interessante o papel, né, que a sociedade, que o governo, de certa forma, tem colaborado, né, juntamente com o SUS. Então, olha aqui, pessoal, um dado também complicado aqui, o INCA, né, eu já mencionei, que mais de 8 milhões de pessoas morreram por ano no mundo. E aqui é aquele dado que eu passei já, né, mais de 1 milhão são passivos. Então, a gente tem aqui a lei também de 2011, a gente você vê todo o avanço. Começando nos 2011, saiu a lei antifumo nacional. Então, basicamente, a restrição de fumo em local social, né? Só que essa mentalidade, a gente pode transferir ela para casa também, né? Porque é um meio, né, familiar ali, e a gente tem essa mesma consciência, porque, infelizmente, às vezes a gente presencia isso, né? De a pessoa está consumindo cigarro ali, fumando, no mesmo espaço, às vezes é melhor ir no quintal, um local arejado, não é o melhor cenário, né? Melhor não fumar, mas se continua num ambiente aberto que não tenha esse problema, né, de outras pessoas, mas numa casa fechada, tá todo mundo na cozinha ali, fumando e criança perto, então sobe aquela cifra, né, de 1.300.000. É complicado, então a gente tem que ter essa consciência. E o tabaco, como ele é silencioso, a gente tem que fazer muito essas campanhas, né? Essa divulgação, porque é uma doença que a gente é um fator de risco, né? Que a gente não não vê. Então, às vezes quando a pessoa descobre, ela começa a ter sintomas de insuficiência respiratória. Ou seja, por que que a pessoa tem insuficiência respiratória, né? Por toda essa cascata que eu mencionei, dos problemas vasculares. Então, só que o problema qual que é? Quando a pessoa começa a ter essa falta de ar, o cansaço, e muitas vezes aí a pessoa vai fazer um check-up. E aí vê uma placa, faz uma tomografia e depois busca, né? E acaba encontrando já um estágio, às vezes, por exemplo, até de um câncer, né? No estágio avançado, quando começa a dar os sintomas. Tem muitos casos assim que. Então é complicado o melhor é sempre prevenir antes, né? Prevenir, lembrar que na EPOC o efizema é irreversível, ele avança, então você perdeu 10% da capacidade pulmonar, esses 10% foi, tem 90. Você perdeu 20, não tem como voltar atrás, então você consegue paralisar ali e não avançar. Então, por isso que é importante a gente não parar o mais rápido, né, possível, com todo esse suporte que a gente explicou aqui. Então, cuidar dos pulmões e do coração, aqui fala, né, que é vital, porque são órgãos nobres, né? Então, um dano pulmonar, o risco de vida mesmo, né? É altíssimo. O coração, mesma coisa, né? A pessoa, por exemplo, tem um caso de um infarto, muitos casos, né? Às vezes não, porque o protocolo é uma coisa, na prática, muitas vezes, vamos supor, que acontece um caso, a ambulância demora e tem sequela. Tem um milhão de casos assim, né? Então, é complicado. Às vezes está num local que não tem acesso. A pessoa não dá nem tempo. Chega, já morre no caminho, né? Então, parece que é meio que, não sei se muito drama, assim, mas é o contexto, né? A realidade. Então,
a gente tem que ter esse conhecimento, essa consciência, né, do risco que tem e, e do que pode causar, né, para os nossos semelhantes também, para os nossos entes queridos. A gente tem que, o vício, a gente tem que lidar com ele da forma mais realista, né, possível. Então, isso aqui é muito, muito importante. Tem que ter consciência de todos os danos, de toda a complicação que ele pode causar, né? Porque quando a gente tem um espectro, né, uma visão global de onde a gente está parado, é aí que às vezes a chave gira, né, e a pessoa tem uma virada de chave ali, uma abertura de consciência, né? Assim, e se conscientiza mesmo e muitas vezes para, né? Em definitivo. Então, isso é muito importante, pessoal. Olha aqui, ó, uma figura ilustrando, né? O, a questão dos nossos entes queridos e o fumo, né? É muito, muito complicado isso. A criança, ela tem, inclusive até os 7 anos de idade, ela tem toda uma. Ela está em processo de formação, né? Então, a barreira no cérebro dela é menor, a estrutura anatômica dela é ainda mais frágil. Então, ela está exposta e acaba sendo os dois extremos, né? As crianças e os idosos são, estão em postos mais vulneráveis, né? A gente poderia dizer assim. E por isso que a consciência e de parar de fumar, né, é essencial. Então, a gente tem aqui, dando ênfase, né, o dia 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco. Então, uma campanhas, né, globais aí que tem esse intuito de diminuir toda a questão do fumo. Tem ajudado muito hoje com a mídia toda interconectada, né? A gente tem uma disseminação aí de informação ilimitada, né? Então, acesso à informação, ao conhecimento está disponível. A gente pode cortar, né, essa questão do vício, né? Então, pessoal, basicamente são essas questões, né, que a gente gostaria de refrisar aqui e criar essa noção, né, da consciência de deixar de fumar, de buscar ajuda, né, de ter acesso a todos os recursos. Por quê? Porque a eficiência, a gente entender assim, a eficiência do sucesso de um tratamento, ele ele tá ele tem ele está embasado, né, nesse approach multidisciplinar. Então, não adianta a gente tentar remar sozinho, a chance de, como eu mencionei, de recaída é muito alta. Então, assim, essa campanha, essa conscientização, principalmente aqui a mensagem central, é a gente criar a consciência do contexto que a gente está parado, né, do que o cigarro causa, né, de toda a repercussão de estimativa de vida, de qualidade de vida, de dano para os entes queridos que a gente está ali expondo a todas essas químicas. E então, basicamente isso, a gente tem que ter essa consciência e buscar um, um suporte integrativo, porque a dependência é forte. Uma coisa que a gente tá, né, a vida vai ensinando, a teoria é uma coisa, né? A prática, a gente tem que ter essa empatia. Não é fácil, não é fácil. Precisa de ajuda, precisa de apoio, na maioria dos casos. E o governo, a sociedade, as escolas, a gente tem muitos e muitos programas, né? Como eu mencionei do SUS, ele fornece.
nos fornece todo tipo de suporte, tanto que é um suporte que a gente chama de integrativo, né? Tanto a parte de psicologia, de medicação, exames, é tudo coberto pelo SUS. Os parches, né? As medicações para diminuir a síndrome de abstinência. Então, tudo isso daí, isso reverte no quê? No sucesso, né? A chance de recaída vai ser muito menor. Então, é isso daí, pessoal. É basicamente essa a mensagem, né, que a gente gostaria de deixar, né? Cada um tenha consciência que tome cuidado com, com o cigarro, né? Com os vícios, né? E lembrar dessas questões, né? Tanto do coração quanto do pulmão, né? E danos também no sistema periférico. Então é muito complicado isso, pessoal. A qualidade de vida, a capacidade, né, de respiração que a gente, se a gente perde essa capacidade de oxigenação, todo o nosso sistema começa a comprometer. Então a gente pensa assim, o cérebro começa, você começa a ter problemas de concentração, o corpo, a pessoa começa a se sentir mais cansado, você vai ter comprometimento dos membros ali, ele vai começar a se deteriorar, o coração, né? No pulmão, a falta de ar, o então todo essas questões te levam a ter uma diminuição muito grande da qualidade de vida, né? Às vezes o paciente entra em insuficiência respiratória, tem que estar com aquele cilindro de oxigênio. Então, e toda essa questão de hipóxia, né? O corpo todo está recebendo menos oxigênio. Se a gente pensar nessa questão, todo o corpo, não é só a pele é só o que a gente vê, né? Só que todo o corpo está num processo de envelhecimento, de deterioração. Então, é muito complicado, pessoal, essa questão do vício, né? Então, a gente gostaria de reprisar isso, que todos tenham consciência, né? Que busquem ajuda, não tentem sozinho, que, que o vício, a chance, como eu mencionei, de recaída é altíssima, né? Então, a gente tem que ter, pessoal, essa consciência. Busquem, busquem ajuda, recursos, né? Gostaria de finalizar aqui mencionando isso, que os recursos existem, então todos disponíveis, né? Faço mais uma ênfase nessa questão. E é isso, pessoal. Eu, com a minha visão de uma medicina mais integrativa, né? Inclusive pela minha formação, né? A gente tem essa visão mais de buscar uma vida mais natural, né? E eu procuro sempre na minha prática, sempre ensino. Às vezes eu estou fazendo algum atendimento totalmente diferente e vem alguma situação e eu estou ali, eu paro, explico e sempre tento deixar essa sementinha do hábito de vida. Acho que isso é um, é um princípio, né? De um estilo de vida natural. E num estilo de vida natural, o vício não cabe aí, né? Então, basicamente isso, pessoal. Eu gostaria de estar aqui agradecendo, né, a todos que estiveram aqui escutando, se conscientizando e que vocês busquem, né, quem precisa, e que busquem os meios para ter ajuda, né? E não tentem, é o que eu gostaria de finalizar, pessoal. Não tentem seguir esse processo sozinho. Busquem ajuda. Todo o sistema, tá tudo integrado para te dar, para possibilitar esse sucesso, né, essa vitória na questão do vício.
Então, basicamente, pessoal, essa mensagem, que vocês todos tenham saúde, que se libertem dos vícios e sempre lembrem que não estão sozinhos. Todos estamos unidos, é uma corrente, um sistema integrado e vai dar todas as ferramentas para que vocês se libertem 100% e não tenham recaída e tenham uma saúde plena, mais produtividade, mais saúde, mais clareza mental, mais empenho, né, no trabalho, na vida, mais motivação, mais energia. É isso que a gente deseja, né? E é isso que uma vida natural, sem vícios, é isso que ela vai trazer para a gente. Então, vale a pena, pessoal, o esforço, a dedicação, tá? Então, gostaria de finalizar aqui, agradecer a todos e contem com a gente sempre. E até mais, pessoal.